Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB. O convidado de hoje é o Jonas. Ele é pastor e ele trabalha no Conselho Tutelar de Brodowski. Mas antes da gente começar esse podcast, é importante eu te apresentar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @igrejacmb e temos dois canais novos no YouTube. Um é o Corte CMB e o outro é o Nostalgia CMB. Então é muito importante, antes da gente começar esse podcast, você já deixar o teu like aí, comentar o que você achar que é importante, que dá pra gente acrescentar aqui no programa. Comente aí nos comentários aí, isso é muito importante. E o YouTube, ele ajuda de alguma maneira para poder estar patrocinando esse vídeo e aparecendo mais nas redes sociais. Jonas, seja bem-vindo ao podcast CMB. Obrigado, pastor. Bom estar aqui, bater esse papo agora, né? Começa falando quem que é a pessoa do Jonas. O Jonas, me considero um jovem e que amo o Senhor. Sou casado com a Jéssica, pai do João, né? Agora pastor aqui na comunidade e trabalho no Conselho Tutelar. Faz quanto tempo você está no Conselho Tutelar? Eu entrei em 2020, na gestão 2020. Vamos encerrar 4 anos agora. Agora acaba, esse ano já... Isso, esse ano tem novo processo de escolha, né? Aí começa tudo de novo. Pretende continuar? Pretendo continuar. Se dá tudo certo, aí a gente continua. Aí já vamos deixar aqui uma pena aqui, né? É importante o pessoal que está em casa já está atento a isso. Pretende continuar. Isso. É um processo de escolha que a gente fala eleição, mas na verdade é um processo de escolha. Os candidatos se habilitam, passam por alguns testes, aqueles que conseguem depois vão concorrer e a sociedade que escolhe. Então é importante. O primeiro votar. Que você já foi eleito já, né? Foi o primeiro? Sim, foi a primeira nunca vez. Tinha... Não, nunca tinha. Me inscrevi, passei pelos processos. Na verdade, eu até fiquei como o primeiro suplente, são 5 que entram. Eu fiquei em 6º. Mas teve umas mudanças lá, uma pessoa não continuou, eu entrei e estou lá até hoje. Entrei assim, junto com todo mundo, no começo da gestão. Ah, que legal. Estou lá, trabalhando. Começa falando, você é natural de onde? De Cajuru. De Cajuru. Isso. Conta um pouquinho pra gente da tua infância, como é que a tua família é lá, o que os teus pais faziam, só pra gente conhecer um pouquinho da tua vida. Nasci lá em Cajuru, meus pais são de lá, né? E cresci com bastante primo, bastante irmão, bastante contato com a zona rural. Cresci ali, assim, né? Meus pais se separaram, eu era ainda bem pequeno, tinha 5 anos, mas sempre tive contato com meu pai, morei sempre com a minha mãe. Você tem irmãos, irmãs? Tenho bastante. Tenho 5 irmãos. Nossa! Ao todo. Alguns são por parte de pai, outros por parte de mãe. E tem mais os enteados do meu pai também, que ele cria eles desde bem novo. Então, a gente considera como irmão. Ao todo, assim, dá 7. Você é o mais velho ou não? Não, sou do meio ali. Você é do meio, você tem irmãos mais velhos. Isso, tenho um casal de irmãos mais velho que eu e mais um irmão. 3 mais velho do que eu. E 2 mais novas e os outros são da minha idade, mais ou menos. Ah, que legal. E como é que era a questão assim, financeira da tua família? Era uma questão boa? Eu gosto de perguntar porque só para as pessoas conhecerem o que as pessoas passaram, né? Como foi a vida delas. Não, na verdade, a gente teve uma condição bem difícil, né? Quando os meus pais se separaram, minha mãe teve 4 filhos, né? 2 casais. O casal mais velho dela... Meu irmão já morava sozinho, minha irmã já tinha casado, né? Tava amigada. E ficou morando eu e a minha irmã, que é mais nova do que eu, junto com a minha mãe. Só que eu tinha 5 anos, a minha irmã devia ter uns 2 anos. A gente 3, 4 anos de diferença. Então, minha mãe sempre trabalhou, aquela mulher sozinha, guerreira. Trabalhava na roça, muitas vezes. Então, e vocês ficavam com quem? Sempre assim, ou alguém cuidando, ou com a irmã, ou com uma tia, uma prima, né? E minha mãe sempre trabalhando para... Quando que entra a tua conversão aí? Você é de um lar evangélico? Não. Eu me converti aos 15 anos. Né? Eu cresci assim, minha mãe sempre incentivou a gente a procurar alguma coisa na fé. Então, meu pai era católico, minha mãe também, não praticante assim, mas católico vai às vezes... uma vez por mês ou uma vez por ano na missa. É aquele assim. Que fala que é católico, mas de vez em quando que está na igreja também. Mas minha mãe sempre incentivava a gente a participar. Então, eu fiz catequese, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma. E logo depois que eu crismei, com 15 anos, eu me converti. Ah, você converteu com 15 anos. Com 15 anos. Você converteu na onde lá? Eu converti
através do pessoal daqui, né? Na época, o pastor Carlinhos estava começando um trabalho lá de célula. E o meu primo, Dinei, a Fabiana, eles já moravam aqui, frequentavam a igreja aqui, e eles começaram esse trabalho de Eu acho que quem começou a célula foi o Dinei e a Fabiana, não foi? Isso, eu lembro eles começaram. É que eu não me lembro certinho, mas eu até acho sempre importante quando a gente fala de criança, de ministrar, de ensinar, porque eu lembro que quando eu era um pouco mais novo, devia ter uns 12 anos, 11 anos, meu irmão mais velho participou do encontro, através do Dinei, participou do encontro, e ia um pessoal para lá fazer célula. Eu não lembro certinho quem era, mas eu me lembro do Olavo, o Júnior. Ah, o Júnior. Isso. E eu lembro de ter ido em algumas células e a gente bem pequeno, assim. Eu lembro o Júnior da Denise, né? Isso, o Júnior da Denise. E eu lembro deles ensinando. E algumas coisas ficou muito marcado. Por exemplo, eu lembro de uma vez que ele ensinou que a gente tinha que orar em nome de Jesus. Né? E eu lembro que eles ungiam a gente. Então, eu lembro que nesse período, um outro primo meu também a gente frequentava, a gente era da mesma idade, a gente falava assim, o que esse pessoal é? Eles são crentes? O que eles são? Porque o crente pra gente era só aquele pessoal de terno, gravata, as mulheres de saia. Então, a gente... Era, tipo, padrão da cidade de Cajuru, porque, tipo... tem cidades que a gente vai, que a gente encontra muito a igreja tradicional, Isso. né? De repente, a igreja evangélica que chega... recebe até um tipo de julgamento, né? De falar, esse pessoal não é evangélico nada. Era desse jeito lá Isso, também? Por exemplo, o que eu conhecia de crente, assim, de evangélico, era bem tradicional, né? Eu tinha alguns amigos que eram, tipo assim, não podia jogar futebol, não podia... Bem tradicional. Colocar um short, tinha... Era o que eu... Então, me chamou a atenção, nem sabia muito o que era. E eu devia ter uns 11, 12 anos. Aí passou um tempo... Não lembro se eles pararam ou continuou, mas eu não frequentei mais. E quando eu tinha 15 anos, um dia meu primo me chamou. Falou, ó, a gente está fazendo uma célula, vamos? Só que antes disso, nesse meio, 2 primos meus, João Paulo e o Rafael, tinham se mudado aqui para Brodowski e estavam frequentando a igreja. E eles foram batizar e fizeram um churrasco numa área de lazer lá. E foi o batismo e eles me convidaram. Falou, ó, a gente vai batizar... E eu também nem entendia muito. Falei, alguma coisa... Deve ser bom, né? Tá indo... Eu pensava assim, não tá indo para as drogas? É alguma coisa boa. E cheguei lá, o pastor Carlinhos, tinha um pessoal fazendo teatro, teve um churrasco, um almoço, e o batismo, e teve uma palavra. Na hora da palavra, eu lembro que eu ficava ouvindo e pensando assim, eles falam de alguém que eles conhecem. E eu tinha terminado a crisma, a catequese, eu falei assim, ó, não é algo distante. Parece que é de alguém, algo... E aquilo me prendeu muito meu coração, né? Eu costumo dizer que ali Deus já estava me atraindo, me chamando. E ele até me deu um CD de rap, que era de um irmão aqui, que era da igreja. Eu gostava muito de dança de rua, dessas coisas. Ficava ouvindo aquele CD e com esse pensamento, né? Falei, eles são crentes, mas não é igual... os que eu conheço, que parece muito pesado, né? Eu falei assim, não vou conseguir viver daquele jeito. E quando o meu primo me chamou para a célula, algum tempo depois, era final de ano, assim, ele me chamou, eu falei, eu vou. Era um sábado à tarde. Ele falou, a gente está fazendo uma reunião de quarta-feira e de sábado à tarde. De sábado à tarde era no bairro que eu morava ali mesmo, na casa da minha tia. E eu fui jogar futebol, fui jogar bola no campinho, assim, de terra. Deu 4 horas, eu me lembrei. Falei, vou lá pra célula. Vou lá para onde... Nem lembro se vocês falavam célula, mas eles estavam lá. Quando eu cheguei na porta, eu vi que tinha algumas pessoas, eu estava todo sujo. Eu fiquei com vergonha. Falei, não vou entrar, não. Eu saí... Eles nem me viram, né? Eu saí quietinho, assim. Mas quando eu cheguei em casa, eu fiquei com aquele pensamento. Eu deveria ter ido. Eu preciso ir. Eu não sei porque eu preciso ir. Eu liguei para minha tia no domingo. Falei assim, que dia que o Dinei volta? Fala para ele me pegar. Eu vou, eu quero ir, preciso ir. E sem saber, meu pai estava começando a ir também. Né? E o meu pai, ele era alcoólatra. Né? Então, ele estava nesse período de saída do alcoolismo e se entregando para Cristo. Então, aí eu já comecei a ir junto com ele. E desde então, não parei mais. Você chegou... Eu gosto de perguntar, porque cada um tem uma história, né? Mas, por exemplo, eu não sei como é que era a questão da fé da tua família e tal, mas eu sempre pergunto, porque tem pessoas que se converteram, vieram do espiritismo, outros vieram de outro tipo de religiões, né? E foram perseguidos e perderam amizades, até porque você chegou...
ter resistência da parte da família? Assim, chegou a perder amigos por conta de aceitar Jesus e começar a andar com ele? Quando eu me converti, aí meu pai estava indo, minha mãe nunca foi contra, assim, né? Ela não foi, mas ela nunca foi contra, mas ela ficava meio assim, quem que é esse pessoal? Eles não tinham uma igreja ainda, um salão, assim, né? Tava bem no comecinho mesmo. E dos meus parentes também, a maioria era assim, meio católico, mas era estranho alguém virar crente, né? Tipo assim, não era tão bem visto, mas não tive diretamente uma perseguição. Da parte dos meus amigos, foi meio que natural, eu acabei me afastando, porque eu não era, tipo, um influente, assim, aquele que arrastava, eu era muito mais influenciado, então chegou um momento que eu, né, Meio que tive que eu falei assim, ó, eu vou com eles ou eu sirvo a Deus de verdade. E desde que eu me converti, logo no comecinho eu comecei a frequentar algumas células, assim, e eu falei assim, ó, eu quero isso para o resto da minha vida. Aí quando eu fui batizar, passou alguns meses, o pastor tinha dado um estudo de batismo, tudo, eu decidi, eu falei, eu quero batizar, conversei com o pastor. Você tinha quantos anos aí? 15 anos. Eu falei com a minha mãe falou assim, Jonas, mas faz pouco tempo que você está indo, você tem certeza? Eu falei, tem. Ela falou, mas eu vou esperar um pouco, porque eles tinham... minha mãe tinha uma amiga que falava para ela assim, se batizar e não continuar, vai dar tudo errado na vida. Né? Então, aí ela falou assim, espera mais um pouco. E o pastor falou, não vamos desobedecer a sua mãe agora, espera mais um pouco, né? Mas pela aí, tua idade isso. também. Aí foi chegando o dia do batismo, ela me chamou, falou, é isso que você quer mesmo? Eu falei, eu tô decidido, só tô esperando você. Aí ela autorizou, mas não tive, assim, resistência, nada. Foi mais... Foi afastando pelas escolhas mesmo, né? Foi distanciando. Você lembra aquelas primeiras experiências que você teve com Deus, assim, que te marcou? Algumas que você pode compartilhar com a gente? Sim. Naquele começo, eu estava naquela crise da adolescência, né? Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, ouvir a história dos mais velhos, e eu comecei eu tinha os meus heróis ali no bairro. Por exemplo, um cara que batia em todo mundo. Ah, sim, né? Acho que é natural, né? Isso, então... Só que eu comecei a perceber que esses caras, a hora que eu ia ver, não eram boas pessoas de fato. Então, eu estava naquela crise em relação à paternidade, várias crises. Então, quando eu me converti, Deus me tocou muito nisso, né? De que, tipo assim, eu vou mudar você. Tua história não vai ser a mesma história que tem tido na sua família, né? Dessas destruição, do casamento. E eu me lembro um dia que eu vim aqui, em Brodowski, era algum evento, eu acho que era o retiro de carnaval que tinha. Eles me trouxeram para cá. E alguém orou por mim, não lembro quem era, mas ele falou assim, Deus vai usar você para iluminar a sua casa. E foi um período que eu estava indo e eu falei assim, e minha família, como que vai ficar? Será que eles... Né? E eu lembro que logo que eu voltei, minha irmã mais nova começou a ir e naquele momento já foi a primeira resposta que eu tive, né? Que era Deus mesmo que estava falando comigo. E teve um momento marcante, eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo. Como eu disse, eu não era o mais influente, assim, dos meus amigos, né? Então, quando eu me converti, só tinha a célula, as reuniões eram quarta e sábado, e à tarde. Então, à noite, eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu saía com os meus amigos, a gente ia pra praça. Meus amigos ainda não... Alguns estavam começando a beber, outros a usar droga. Tinham alguns que eram mais velhos, assim. Mas eu ainda não experimentava bebida, alguma coisa assim. Mas drogas mesmo... drogas mesmo não cheguei a me envolver. E a gente ia para uma praça lá, Praça Central, ficava o pessoal lá. Depois ia para um posto de gasolina. Era os dois pontos da cidade. Isso. Aí, de repente, a polícia fechou. Porque tinha muito consumo de droga também nesse posto, né? O pessoal ficava vendendo droga, usando droga. Fechou e começou a revistar algumas pessoas e tal. De repente, ele chamou o grupinho que eu tava com meus amigos e todo mundo na parede, revista todo mundo. Falou, vocês são da onde? A gente falou o bairro. Falou, então vamos embora. Deu a hora de vocês ir embora. E quando eu tava indo, um outro policial veio e puxou eu e mais um que tava do meu lado. O que estava do meu lado tinha 18 anos, estava com documento, tudo certinho. Eu tinha 15, sem documento nenhum. E ele falou, você vai ter que ir com o conselho tutelar. Né? Hoje, inclusive, eu trabalho no conselho. Mas aí ele falou, você vai ficar ali e o conselho tutelar vai conversar com você.
Minha mãe, nessa época, estava trabalhando à noite, não estava em casa. Mas chegou a pegar alguma coisa com você? Não tinha nada. Ele não só tinha falou, como teve a abordagem policial, os que são menores de idade vão ter que ser conduzidos para casa, o pai assinar termo. Isso, teve isso. Aí eu falei, minha mãe tá trabalhando, tudo. Ele falou, não, mas eu vou ter que ir. Aí a gente foi na casa do meu irmão, não tinha ninguém na casa da minha irmã. Eu falei, minha mãe só amanhã de manhã. Aí ele falou, vou deixar você em casa, amanhã de manhã eu passo aqui para ela assinar, mas não sai mais não. E eu morava minha mãe morava no comecinho do bairro, então meus amigos teriam que passar por ali, né? Eles foram embora de pé, normal, com todo mundo, e eu fui embora com o carro do Conselho Tutelar. E quando eu fui embora com o carro do Conselho Tutelar, eu fui revoltado. Eu falei assim, Deus, eu sou o único aqui que não tô fazendo nada de errado, né? Tô buscando o Senhor, só tô aqui ainda com a intenção de, tipo assim, de repente eu evangelizo eles, né? Tô aqui com eles. E eu fui pensando isso, sentei no portão da minha casa, sabia que eles iam passar por ali, e falando isso, né? Falei, nossa, só eu que passei vergonha, Deus. Por que disso? Por quê? Aí eles passaram, a gente ficou conversando um pouco, deram risada, tudo, e foram embora. Quando eles foram embora, Deus falou comigo. Deus falou assim, eu tô separando você. Você foi o único... E tinha outros também que era da mesma idade, mais novo que eu. Só eu que fui puxado ali. Eu e o outro tinha 18, né? E ele falou comigo, ele falou, eu tô te separando, eu tô te chamando. Isso é para você entender. Então, naquele momento, aquela revolta foi embora. Eu falei, não, Deus tá me guardando. Meio que te Deus resolveu por dentro. Então, meio que depois, naturalmente, eu já fui evitando de sair, né? Aí foi vindo alguns jovens ali para a igreja. Então, eu já me reunia com o pessoal que estava na igreja também. Você ficou até que idade em Cajuru? Até os 16. Até 16. Isso, eu fiquei um ano convertido. Lá. E quando eu tinha 16, eu vim embora para cá. Aí você veio para cá, você veio para morar com quem aqui? Isso, aí 2 primos meus moravam aqui, o João Paulo e o Rafa. Tinha um outro também que estava morando aqui, o Diego. E na época, eu até falei assim... Eles me chamaram para vir. Me chamaram assim, minha mãe me falou assim... Lá eu não conseguia trabalho. Lá era muito difícil para trabalho, com 16 anos. E aqui o pessoal já trabalhava em supermercado, alguma coisa assim. Com 16 eles contratavam, né? Meus primos me falaram isso. Eu vim um final de ano para cá, levei currículo, tudo, e comecei a orar. Falei, Deus, se for para eu ir para lá, o Senhor abre a porta lá. Senão o Senhor abre a porta aqui, né? Por conta da minha mãe, sozinha, né? Você vai crescendo, você quer assumir algumas responsabilidades, né? E eu tava com isso no coração. Aí surgiu... Me chamaram para trabalhar aqui no supermercado, né? No nosso. Aí no dia eu tava falando com um pastor lá. O pastor até não queria muito, né? Porque eu era até novo, né? E novo na fé, né? Convertendo, tudo. Mas eu entendi que Deus estava me conduzindo mesmo e vim para cá. Vim morar com o João Paulo e com o Rafa. Ah, vocês vieram morar assim, tudo adolescente? Isso, eles tiveram eles já eram maiores, já? Eu acho que eles deveriam ter 18 anos. Eu lembro deles aqui. Eu só não lembro desse que você falou, do Diego. O Diego ficou menos tempo, ele ficou um tempo, depois acabou voltando. Foi o primeiro que voltou. E eu era o mais novo, eu tinha 16. Eu completei 16 em setembro. Em janeiro do ano seguinte, eu já vim para cá. E como é que é essa parte de morar sozinho? Porque tem questão de lavar roupa, isso, tem fazer comida. Desafio, né? Todo mundo entra naquela parte da revolta, eu acho interessante. Não é teu caso, né? Você veio por causa de trabalho. Mas eu falo assim, fica irritado, eu vou morar sozinho. E eu pego alguns, eu olho, né? E pego e falo assim, eu vejo que é meio... Não, esse aqui tem que aprender. Eu falei, vai mesmo, vai morar sozinho, né? E aí a pessoa depois... Porque tem que cozinhar, tem que lavar a roupa, passar, cuidar de casa. Você chegou a pegar isso, né? Isso. Minha mãe, por fato de sempre trabalhar muito, ela foi ensinando a gente desde novo, né? Isso. Então, a gente tinha que ajudar ela a arrumar a casa, a lavar roupa não, mas... Eu sempre também gostei meio que de cozinha, dessas coisas, então eu sempre estava aprendendo alguma coisa, então com isso eu já me virava. Mas mesmo assim, a hora que você vai morar sozinho, que não tem a mãe, alguém para fazer, a avó, ali é você que tem que ter a responsabilidade de trabalhar, acordar no horário, né? Eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, tinha final de semana para lavar minhas coisas, tinha aqui as contas da casa, então... meio que fez eu amadurecer bastante rápido, né? E conseguiu guardar dinheiro? Conseguiu ou não? Era aquela coisa de ganhar e pagar para comer? No começo, o dinheiro que eu recebia era bem menos, né? Do que depois de um tempo. Mas, assim, eu conseguia guardar dinheiro, pagar minhas coisas. Ia para casa da minha mãe, pagava alguma coisa para ela.
Mas depois você vai também gerando mais gasto, né? Você quer comprar uma roupa melhor, alguma coisa. É aquela questão da insegurança, né? Você fica com medo e tal. Aí depois você quebra esse gelo e parece que você fica mais soltinho, né? Comprar as coisas para ter as coisas. E chega uma época também que você fala assim, ó... teve uma época que eu falava assim, ó... Agora eu moro sozinho, assim, com os meninos, mas cada um tinha a sua responsabilidade, né? Meu dinheiro era meu, falei, agora eu vou comer o que eu quero, vou comprar o que eu quero. Mas a hora que você vê os gastos, na verdade, você também muda. Você fala, ó, não dá pra eu viver do jeito que eu quero, né? Tem que... Você casou novo, né? Casei novo. Você tinha quantos anos quando você casou? 19 anos quando 19 anos. Você começou a namorar, você tinha quantos anos? Eu comecei a namorar com 18 anos. Quando 18. Eu fiz... No dia que eu foi fiz bem 18... assim, foi bem acelerada essa área da tua vida. Foi meio você converte, fica um ano lá, vem pra cá, mais um ano, começa a namorar. Isso. E quando a Jéssica até brinca que eu, no começo, eu desfiz dela, porque aí eu vim pra cá com 16, né? Me envolvi com os jovens aqui da igreja, servindo, trabalhando. E as pessoas até achavam que eu era um pouco mais velho, por ter que ser um pouco mais responsável, né? Tudo. Achavam que eu era mais velho. E um dia chegou uma moça em mim, que estudava comigo, era aqui da igreja, acho que era a Bruna, irmã do Bruno. Ela falou assim, ó, você tá orando com alguém? Tá gostando de alguém? Eu falei, não tenho nada com ninguém. Ela falou, não, uma amiga minha sonhou que tava namorando com você. Mas na hora eu falei, sonhou e... Eu falei, nada a ver isso aí, né? Não... Aí eu falei, quem é? Ela não quis me contar. Falou, não, é uma moça da rede e tal. Falou a idade, acho que ela tinha 19 anos, acho que era. Vocês são quanto tempo de diferença? 3 anos, Ela é 3 anos mais velha. Isso. Ela que te laçou, então. Isso. É. Aí eu falei, eu tô novo ainda, eu tinha 17 anos. Você viu quem falou, né? Isso. Ela... Isso. E eu era super novo, assim, eu pensava assim, não vou namorar agora, né? Principalmente a pessoa um pouco mais velha, às vezes ela acha que eu sou mais velho e tal. Mas aí eu comecei a pensar, né? Quem é? Perguntando por um pro outro. Aí eu descobri que era ela. E comecei a observar. E a partir daí foi surgindo um sentimento. Fui observando. Tinha muita coisa nela que eu comecei a admirar. Aí um dia eu cheguei nela e falei, você falou aquilo lá, você tá interessado em mim. Então vamos orar, vamos ver se é de Deus. E falei, vamos ser amigo, porque a gente não se conhece. Se der certa amizade e Deus for confirmando, a gente namora e casa. Aí namorou um ano? Isso, aí a gente namorou quase 2 anos. Quase 2. Aí no dia se conhecer bem. Isso, eu fiz 18 no sábado, no domingo a gente foi na liderança da igreja para aprovar e abençoar o nosso namoro. Então, no dia depois que eu fiz 18, a gente começou a namorar. Aí casa é mais tranquilo, né? Aí já tem a esposa para ajudar. Isso. Aí quando eu casei, da família. Isso. E quando, no período que eu estava namorando, meus primos voltaram, né, para Cajuru, foi um depois do outro, aí eu acabei ficando sozinho. Depois foi o Pel, que da igreja foi lá morar com a gente dividia aluguel, morava junto, né? Mas quando você casa, você... Mas, por outro lado, uma das crises que eu tive, assim, no comecinho do casamento foi a questão da independência, né? Porque como eu era sozinho, eu não tinha que me preocupar com ninguém. É legal você falar disso aí. Isso. Não tinha que me preocupar com alguém, se tinha outra pessoa, se tinha... Né? Então, quando eu casei, e principalmente que a gente foi morar na casa em que eu já morava, não parecia que eu tinha me casado e parecia que alguém estava na minha casa como se fosse uma visita, sabe? Então, era estranho no começo. É que para você, tipo assim, você sempre se acostumou, né? Isso. Com essa questão de ter a tua casa, ter tuas coisas, né? Tal. Tudo do meu jeito. De repente ela chega... aí... E a mulher tem outro olhar para casa, né? Quer colocar alguma coisa, quer mudar. Então, no começo foi estranho, mas foi muito bom, me ajudou bastante. Vamos mudar um pouquinho aí, ó. Você lembra de uma fase difícil da tua vida, assim, que você passou, que você quer compartilhar com a gente? A primeira fase difícil, assim, que eu lembro foi a separação dos meus pais, né? Era muito novo, né? E você vai crescendo, você começa a pensar por que foi assim, né? Por mais que meu pai era presente, tinha amizade com ele, tenho muito contato com ele até hoje, mas não estava ali na minha casa, não estava ali no dia a dia, né? Então, teve aquela dificuldade. Então, eu sempre carreguei muita culpa, eu achava que parte da separação dos meus pais era como se eu fosse culpado, eu não entendia muito, né? Das dificuldades financeiras que a gente passava, foi muito difícil. E quando eu me converti, né, foi aquela mudança de Deus vai transformando a família.
E teve um período que a minha mãe tinha um companheiro, ela estava num relacionamento, e era um cara um pouco mais novo que ela, que... ela tinha tido outros companheiros que eram bons para ela, né? Esse não era, a gente via que não era, maltratava ela. Não tinha chegado a agredir ainda, mas né, ninguém gostava muito dele, assim. E quando eu me converti, logo ela se separou dele. Né? Falei, então Deus já está até tirando Agindo isso, já. né? E um dia ela saiu com uma amiga, assim, tinha saído, e demorou muito para voltar. Quando ela chegou, no meio da noite, assim, ela não chegava. Falei, minha mãe não é de ficar tão tarde assim, ela avisa. Logo de manhã, minha tia foi lá me avisar que ela estava no hospital, que ela estava machucada. Ela tinha caído e estava machucada. A gente foi lá pro hospital, avisei meus irmãos, a gente foi para lá. Chegou lá, ela estava com a boca machucada. Ela falou, eu estava voltando embora, tinha saído com uma amiga, eu caí e bati o rosto na sarjeta. Né? Aí essa que a gente entendeu. Aí o médico falou, você vai ter que procurar um dentista, cirurgião, porque os dentes dela entrou para dentro da... Fundou para dentro. Isso. Aí meu irmão, o mais velho, me pegou, colocou no carro dele e a gente saiu para procurar um dentista. Ele conhecia um dentista. E uma pessoa, um conhecido da gente, parou a gente no meio da rua e falou, preciso falar uma coisa para vocês. Tua mãe pediu para eu não falar, que ela ficou com medo. Mas foi o companheiro dela, o ex-companheiro, eles estavam até largados, que agrediu ela. Falou, eles estavam vindo na rua, eles tinham discutido, ela estava andando na frente, ele foi pelas costas e chutou ela e caiu. Só que quando ele viu que eu estava na rua, ele fugiu, tá? Eu socorri ela, a gente chamou. Aí meu irmão falou, não conta nada para ninguém, como a mãe não sabe que a gente sabe disso, eu vou dar um jeito. E o jeito dele, falei assim, meu irmão estava próximo de se casar, falei, ele vai matar esse cara agora. Quantos anos que ele tinha? Meu irmão? Meu irmão devia ter, na época, eu tinha 15, ele devia ter uns 20 e poucos, 20, um pouco já mais de maior, velho que já. isso. E meu irmão descobriu até onde ele estava e ele falou, não conta nada para ninguém. Eu fiquei com aquele pensamento. E na hora eu fiquei com aquela angústia. Eu falei assim, eu conto para ele fugir embora, eu não conto. Falei, aquele sentimento Deus já tinha tirado. Sabendo que poderia piorar a situação. Isso. E assim, eu tinha muita raiva dele, né? Antes da minha mãe se separar dele, antes de eu me converter, eu pensava muito em até matar ele, né? Eu falava assim, esse cara, se ele fizer alguma coisa com a minha mãe, eu vou matar ele, eu falo que ele me agrediu. Pensava várias coisas. Falei, eu sou novo, se eu for preso, quando eu ficar mais velho, não vai estar minha ficha, nada assim. Então, eu ficava... Então, quando eu me converti, aquilo ali, eu achei que tinha ido embora. Naquele momento, eu percebi que estava tudo lá. E eu chorava muito, eu orava, Deus, o que eu faço? Me ajuda. E a minha mãe voltou para casa, estava lá recuperando, eu vi uma ligação dele para ela. Aí eu fui e falei para minha mãe, avisa ele que meu irmão descobriu onde ele tá, eu acho que meu irmão vai atrás dele para ele sumir, para ele... E ele sumiu, minha mãe avisou ele sumiu. Nunca mais, até hoje, nunca mais eu vi. Numa dessa aí, teu irmão poderia até ter feito algo. Isso. E aí, meu irmão... Você interviu de alguma maneira, né? Na época, até meu irmão ficou meio chateado, mas depois ele até me agradeceu. Mas, tanto meu irmão poderia ter matado ele matado meu irmão, alguma coisa porque pior. de repente o cara com medo também do teu irmão fazer alguma coisa, vai lá e faz alguma coisa. Isso. Eu cheguei a presenciar situações assim, com a pessoa com medo de morrer, ela mata a outra pessoa. Né? Isso. Então... Foi um período, assim, muito difícil que eu passei, e mesmo sendo novo, mas eu senti muito cuidado por Deus ali, Deus, né, me conduzindo. Mas eu acho que o período mais complicado que eu passei na minha vida foi em 2018, quando a gente perdeu a nossa filha. Sim. Eu acho que é legal você falar também da tua parte, porque a Jéssica estava aqui. Isso. Ela contou a versão dela, né? Eu acho que é interessante você falar também. Então, a gente estava num período já... A gente casou em 2014, né? Então, em 2018, a gente estava 4 anos de casado, com um sonho de ter filho, né? Então, era a primeira filha. A gravidez foi tranquila, foi muito bom, até o momento do parto, né? A gente não teve, durante a gravidez, momentos assim, com algum problema, nada. Estava tudo perfeito, período de nascer. Quando a gente foi para o hospital, a bolsa tinha rompido. A gente chegou lá, a criança teve uma queda nos batimentos, só que aí os médicos acharam que era algum problema, falha na leitura, alguma coisa assim. Eles iam fazer a cesárea, só que aí decidiram não. Falaram, vamos esperar tudo, e foi induzindo o parto, até que ela teve uma parada
A Jéssica foi tomar uma anestesia lá para aliviar um pouco a dor. E ela teve uma parada, a Jéssica também passou mal. E eles tiveram que fazer essa cesárea de emergência, né? Então ela já estava praticamente sem vida, porque tinha parado. E o médico me disse que demorou muito para ela voltar. Eles ficaram 20 minutos reanimando ela, né? E quando ela voltou, ela ficou viva por algumas horas por conta da medicação e os aparelhos. Mas o médico falou, é muito tempo parado, né? Falta oxigênio no cérebro, os neurônios vão morrendo, então provavelmente ela teria muitas sequelas. Por conta da falta de oxigênio, no cérebro, né? Então foi aquele... Na tua visão, você acha que teve erro médico, algo do tipo assim? Você acha que demoraram para poder intervir? Pelo que depois a gente foi olhando os laudos, algumas coisas, provavelmente se tivesse intervindo, feito a cesárea antes, teria... evitado, né? Eu acho que é interessante a gente falar, de repente, quem está em casa, né, tá assistindo, eu falo assim, qual a importância de... Eu também nunca tive, assim, condições financeiras de poder pagar como é que fala? Um convênio, né? Algo do tipo, para amanhã você ter algo, assim, mais seguro, né? Na questão do parto, essas coisas. Mas eu lembro, assim, de situações que ocorriam, de repente até... as minhas 2 filhas eu paguei para poder fazer o parto. Fui atrás de um dinheiro, dei um jeito para poder pagar e fazer, porque o meu receio sempre era esse, né? De repente cair. E a gente escuta muito isso de pessoas que também passaram por situação parecida com a tua, que por conta do governo, né? Eles falam assim que o governo acaba meio que fazendo isso com o hospital, né? Para não chegar num ponto de ter que fazer cesárea e aí ter um custo maior para o governo. Eles seguram até a última hora para poder induzir ao parto normal, né? E em muitos casos a gente sabe que não é assim. De repente é um primeiro filho ou a pessoa é muito nova e pode ter complicações e acontecer o que aconteceu contigo. Então, eu lembro assim que eu ouvia muita coisa nesse sentido e eu ficava assim, eu falei, não, eu tenho que dar um jeito, nem se for para eu ficar devendo, eu vou atrás de um dinheiro, vou poder pagar, porque é para fazer uma cesárea, para fazer algo do tipo. Você acredita que na tua parte eles demoraram, tipo, para atender a Jéssica, e tentando induzir um parto normal, e isso levou a complicação, chegou a fazer a cesárea, mas por conta que demorar, acabou acontecendo o que aconteceu. De fato foi o que aconteceu. E a gente estava ali, era um hospital público, né? Não tinha outra opção. Famoso, né? Por acontecer esse tipo de coisa, né? Isso. E a política deles é essa. Eles fazem a cesárea praticamente quando deu algum problema. Não está nascendo, está dando algum problema, né? Então, provavelmente tivesse feito antes, né? Tudo. Então, a gente ficou naquela situação de depender deles. Mas até o momento que ela nasceu, o médico me chamou lá. Primeiro veio a médica que tinha feito a cesárea, me explicou. Porque em todo momento eu estava com a Jéssica no quarto, né? Aí ela foi fazer essa anestesia, eu esqueci o nome, mas para aliviar a dor, porque ela estava induzindo, então eles colocam um medicamento lá que gera contração, dá muita dor, uma anestesia para aliviar. Ela já tinha rompido já a bolsa. Já tinha rompido a bolsa. Já fazia tempo? Já fazia, acho que mais umas 24 horas que já tinha rompido a bolsa. E todo momento a gente perguntava, mas vai demorar, não pode fazer outra coisa? Então eles falavam, não, o procedimento é assim, tá tudo dentro dos procedimentos e tal. Aí eles levaram ela, fui acompanhar ela, a médica falou, não, pode aguardar aí que é 5 minutos, é só fazer a anestesia, aplicar a anestesia, ela já volta. Só que aí foi demorando. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. Eu fui para a porta assim, do centro cirúrgico, onde ela tinha ido tomar anestesia, e eu percebi que alguma coisa não estava bem, porque aí algumas pessoas que saíam, enfermeiro, médico, assim, me olhavam e ficavam meio que assustados. Eu perguntei para alguém que saiu assim, não tinha como entrar. Falei, o que está acontecendo? Ele falou, não, a médica já está vindo. Aí a médica veio e falou, a gente já fez a cesárea, teve uma complicação, tudo, mas tua esposa está bem e o pediatra vai vir te falar sobre a criança, mas ela não está. Aí o pediatra veio e ele foi bem aberto. Ele falou assim, o caso dela é muito crítico, né? Ele falou, ela ficou 20 minutos parada, ela voltou e ela está viva agora por conta da medicação. Essas primeiras horas vai definir se ela vai continuar viva ou não. E como é que é isso quando você recebe esse tipo de informação? O que passa na tua cabeça? Na hora,
a gente desmorona, sabe? E eu tava muito preocupado com a Jéssica no momento, né? De ver ela. Aí eu fui lá, vi ela, tudo. E ela me perguntando todo momento se eu tinha... Visto a criança? Isso. A nossa filha chamava Bela, né? Então ela perguntava, cadê a Bela? Você viu ela? Falando, eu não vi ainda, eu vou lá ver. Mas aí eu vi que ela tava bem, assim, na medida do possível. Mas desmorona tudo. Você fala, né? Deus, o que vai acontecer agora? E, ao mesmo tempo, eu tinha aquela confiança. Nada é impossível para Deus. Deus pode fazer um milagre. E os irmãos, todo mundo orando, né? A gente foi compartilhando tudo, o pessoal orando e mandando palavras ali, algumas mensagens. Aí eu fui lá ver ela, né? E aí o médico me explicou tudo, que era muito difícil e que eles iam transferir ela pro HC. Porque ele falou, lá tem mais recurso para fazer alguma coisa. Aí saiu a transferência, algumas horas depois saiu a transferência, aí ela foi transferida, transferiram a Jéssica e ela, né, numa incubadora, uma ambulância lá toda equipada, eu fui seguindo, cheguei lá no HC, e já era a noitezinha, assim, ela nasceu, acho que era de manhã, à tarde, à noitinha, assim, que foi pro HC. Aí quando ela ficou lá eu não ia poder ficar, tinha que ficar um acompanhante. Mas como eu tinha ficado quase 2 dias ali com a Jéssica, minha irmã falou, eu fico com ela e você vai para casa, toma um banho, né, descansa, amanhã você volta. Eu vim para casa, quando eu cheguei aqui, eu recebi a notícia que ela já tinha falecido, que não tinha resistido. Aí, aquela restinho de esperança que tem ali desmorona tudo, né? E a informação chegou para você primeiro? Isso, a Jéssica me ligou. Ela te ligou. Isso, os médicos foram lá e falaram para ela. E quando eu estava vindo no caminho, algumas pessoas estavam tentando me ligar para ver como que estava. Tudo, meu celular tinha descarregado, né? Aí eu cheguei, fui para casa do pastor, o James, né? Era o meu pastor na época. Fui para casa dele, eles ali conversando, tudo. Eu coloquei o celular para carregar. Aí foi o tempo de ligar o celular, ela estava me ligando para... Mas aí logo já chegou meus primos, porque deu tempo da minha irmã avisar outros, né, que já tinha acontecido. E eles estavam preocupados porque não conseguia falar comigo, mas era pela questão do celular, né, tinha desligado. Você pega uma fase bem complicada, né? Porque tem a questão da perca da tua filha e depois tem a questão da saúde, tanto física quanto emocional da tua esposa, né? Vocês passaram um tempo bem complicado. Bem complicado. Né? Eu lembro que nessa mesma noite a gente voltou lá para o HC, tem toda aquela questão, eu tive que ir lá reconhecer o corpo, assinar alguns papéis, tudo. Aí a Jéssica ia ficar internada ainda mais um tempo, aí depois veio a questão de funeral, tudo. E graças a Deus um monte de pessoas, né, ali para apoiar, para ajudar. Quando eu voltei para casa, minha mãe me acompanhou, minha mãe e minha irmã, e eu fui pro quarto assim, elas ficaram na sala e eu fui pro quarto e falei, Deus, e agora? Como que eu vou continuar? Como que eu vou... eu preciso do Senhor. E foi um período bem delicado, porque aí passa toda aquela situação do primeiro momento ali, de enterro, né? O primeiro luto, a Jéssica sair do hospital, voltar para casa vazio, né? E a Jéssica ficou muito mal emocionalmente também, né? Teve a questão da saúde que a gente teve que acompanhar, mas emocionalmente ela foi muito... E, como eu sempre falo, a princípio, diante de tragédias assim, a gente sempre busca alguém para culpar, né? Então, a nossa primeira situação era do erro médico, da negligência, que teve também. Mas, como a gente crê em Deus, a gente pensa assim, eu costumo dizer que, no fim, o homem sempre vai ter que se resolver com Deus, né? Então, a gente culpou os médicos, mas, no fundo, você pensa assim, mas Deus poderia ter livrado. Por que isso aconteceu, né? Isso, por que foi justo com a gente? Por que ele permitiu? Isso. Deus não livrou, mas Deus poderia ter feito um milagre, né? A gente vê tantas histórias de milagres que Deus faz, de pessoas que estão desenganadas ali. Então, chega um momento que mesmo que você vai culpando as pessoas, você pensa assim, vai chegar aquela hora vai você chegar uma e Deus. hora que é você e Deus, né? E eu sabia disso. Tanto... da minha parte, que, tipo assim, vai ter coisas que eu vou ter que resolver com Deus, que eu vou ter que esperar de Deus. E a questão dela também, tem coisas que não sou eu que vou resolver. Então, eu tentei... pessoal dela, né, isso. Então, eu tentei assim, eu falei, eu vou estar aqui,
E ela naquela revolta com Deus, com os irmãos. Ela contou, né? Aqui pra gente. Isso, né? Porque... E eu nem culpo diretamente as pessoas, porque na tentativa de ajudar, muitos acabam até machucando. Né? É aquela coisa, a gente não quer errar, né? Mas de certa forma a gente também cabe errando, né? E por a gente estar ferido, você vai tocar na ferida de alguém mesmo para limpar, vai doer, vai. Então, né, muita coisa foi machucando, muita coisa você vai ouvindo. Alguns por falta de sabedoria mesmo ali no momento. Então, eu falei, eu entendo a sua revolta, eu respeito tudo, mas a gente não vai deixar o Senhor. Nem que você fique um tempo aí indo. Então, eu sempre continuei, né? Do ministério, foi um período que a gente deu uma pausa para se cuidar, né? Para ser cuidado. Mas eu falava, você vai comigo. E foi o período que a gente acabou indo lá para o núcleo do CDHU, né? Ela falou, eu me senti melhor aqui, né? O Xande abraçou muito a gente, o pessoal de lá abraçou muito a gente para cuidar da gente mesmo. Então, a gente se sentiu mais à vontade ali no momento. Até pela questão de quantidade de pessoas mesmo, né? Nesse momento, você não quer muitas pessoas. E o fato também de você estar aqui, todo mundo perguntando. Isso. Então, aí a gente acabou indo para ali. Mas eu sabia, eu falei, eu preciso me manter, agora é a hora que eu preciso buscar por mim e por ela. Então, ela até brinca, fala, você me obrigava a algumas coisas. Eu falava, eu não vou obrigar você a estar no ministério, não vou obrigar, mas você vai comigo nos cultos, você vai se resolver com Deus. Vai ter no seu tempo, vai ser do seu jeito. Respeita as etapas aí, mas deixar de andar não, né? Isso. E nesse período, eu falo assim, tem coisas que a gente nunca vai entender o porquê. Né? A gente ficar buscando o porquê, a gente não vai. Né? Chega um momento que a gente apenas tem que descansar em Deus e falar, Deus, eu confio no Senhor, independente da... Mas o sofrimento, se a gente buscar o pra quê, isso está acontecendo. O que eu vou fazer com isso agora? A gente vai tirar muitas coisas, né? Então, tudo isso nos deixou mais sensível para ver a dor do irmão, né? O sofrimento também revela, às vezes, muitas coisas que estão no nosso coração, coisas que a gente, às vezes, valoriza, né? E até num casamento, às vezes, a gente brigava por coisas tão pequenas que a gente, naquele momento de crise, por mais que tinha os pastores ali para cuidar, amigos que se aproximaram, tinha momento que era só eu e ela, né? Chorando e sofrendo ali, o quarto lá montado, sem a criança... Mas nesses momentos, a gente viu a importância de, tipo assim, a gente é casado, a gente é uma só carne, a gente que tem que se preocupar um com o outro. Então, você vê que muita coisa é egoísmo, você começa a abrir mão. Eu acho interessante você falando sobre isso. Eu falo assim, isso aí foi uma revelação assim, que Deus me deu há um tempo atrás. A questão de... A gente olha e a palavra de Deus é clara quando ele fala assim que Deus conhece o mais profundo do coração do homem, né? Aí eu sempre ficava me perguntando, eu falei, se Deus conhece, por que o Senhor permite que a gente passe por algumas situações? Se Ele já sabe como é que vai ser, né? Se Ele já sabe o que vai acontecer, se Ele já olha o nosso coração e ele olha lá na frente, Ele vê o tempo, Ele é o dono do tempo, Ele criou o tempo, ele já tem essa ciência. E aí um dia, orando com Deus, falando com Deus ali, e eu senti da parte de Deus, ele me dizendo o seguinte, ele falou, eu conheço o teu coração. Mas o coração do homem é enganoso. Você acha que você se conhece e não conhece, até você chegar lá. E eu entendi que, às vezes, a gente vai passar por situações que não é que Deus está provando a gente para ver como vai ser a nossa reação. É que Deus quer que a gente conheça como a gente é. Isso. Você vai crescer em cima dos teus erros. Você vai crescer em cima de tudo aquilo que, de alguma maneira, te paralisa, te gerou alguns traumas, né? E eu entendi isso e com tanta clareza para mim, eu falei, cara, é verdade, né? Eu falei assim, a Bíblia fala assim, que enganoso o coração do homem. A gente acha que é uma coisa, que a gente é mais santo que todo mundo, que a gente está mais preparado que todo mundo, até a gente chegar lá. E quando a gente chega ali é aquela hora da gente olhar para Deus e falar, Deus, eu achava que era uma coisa, não era. Eu entendo que vocês passaram a mesma coisa. Aquele tempo muito pessoal entre vocês e Deus ali, né? De poder estar se resolvendo. E nesses momentos, vocês meio que como Deus colocasse um espelho, né? Falando, tá vendo? Na verdade, você é isso. Na verdade, você... né? E o sofrimento gera tudo isso, né? E quando a gente estava passando por tudo isso... eu precisei entender o que era a minha fé. Eu percebi que grande parte da minha fé era uma ilusão e não fé. Porque o que é a ilusão? Você cria algo, então Deus vai fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu sonho, tudo do meu jeito.
né? E talvez Deus não se comprometeu com aquilo, né? Verdade. Deus... Então, e a gente acha que Deus tá, tipo... Isso. Não que seja esse caso, né? Mas eu falo assim, a gente acha que, de repente, Deus tá provando tudo, né? Isso. É aquela coisa. E tem aquele período que você passa assim, nossa, por que eu tô passando isso? Será que eu pequei, que é alguma coisa assim, né? Até as pessoas, às vezes, acabam pensando e perguntando isso. Eu acho que a primeira coisa que cai por conta do pecado é aquela coisa, o que eu fiz para Deus, né? O que eu fiz pra... A questão da culpa, né? Tipo, o que eu fiz? Por que eu tô sendo punido, né? Isso. E muitas vezes eu pensava assim, ó, a gente teve um namoro santo, né? A gente nem se beijou durante o namoro, a gente... Fez tudo certinho. Tudo certinho, a gente tem servido a Deus, por que, né? E aí, quando você vai olhar para a Bíblia, muitos homens de Deus fizeram tudo certo, mas tiveram momentos difíceis, né? Você olha para a história das pessoas, eu até gosto de acompanhar os podcasts aqui também, de ler biografia, porque você vê... Porque às vezes a gente vê a pessoa dando certo, ou algo bom acontecendo, ou até um testemunho triste que depois tem um final feliz, mas aquela parte... Do difícil, processo, né? do processo ali é difícil, é complicado. Então, eu comecei a ver que todo mundo carrega um tipo de dor, um tipo de sofrimento, um momento difícil, né? E nem sempre é por um castigo, vamos dizer assim, ou por, ele pecou, então agora é isso. Então, tem coisas que a gente vai... Então, nesse momento, eu vi que eu falei assim, ó, tem muita coisa aqui que não é fé, é ilusão, né? E Deus não nos garantiu que a gente não passaria dias difíceis, ele até nos alertou. Mas ele garantiu que estaria conosco todos os dias. Ele fala que a gente não vai estar só, né? Isso. Então, eu descansei muito nisso. Né? Quando eu olhava para a Jéssica, via ela revoltada, via ela tudo, eu falava assim, Deus, eu peço só que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor falou, que o Senhor não nos abandone, que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem que fazer. E eu sabia que né, a gente buscou ajuda, ela, né, com psicólogo, com tudo, mas eu sabia que algumas coisas só Deus resolveria. Né? Não adiantava eu falar, eu ficar brigando, apertando. E eu até me lembro um dia que ela estava no quarto, assim, eu estava na sala, e ela falou assim, me chamou, né? Amor, corre aqui. E eu achei que estava passando mal, alguma coisa assim, eu corri lá, ela falou, eu tô tendo uma experiência com Deus. E já chorando, e eu fiquei assim, o que eu faço? E na hora meio que o Espírito Santo me falou, não faz nada, você vai atrapalhar. Quer água? E na hora meio que falou assim, ó, não faz nada, senão você vai atrapalhar. E eu saí, falei, então fica aí, continua aí. Fiquei na sala e fui orar, falei, Deus, obrigado, faz aquilo que o Senhor tem que fazer, Espírito Santo, né? Depois ela... E daquele momento ela mudou muito, né? O coração dela meio que se reconciliou com Deus novamente, né? Então, eu descansava nisso. O mais bacana também, eu vendo... Eu queria ouvir tua parte, né? Ela conta a parte dela, mexe muito com a gente, né? Eu acho que o mais interessante... Eu queria ouvir tua parte, porque tem a tua questão de... você ali como companheiro dela, você ter respeitado isso nela. Isso. Né? Porque às vezes as pessoas não respeitam, exige, de repente quer dar um jeitinho para tudo, né? E você entendeu que era um processo dela com Deus, você estava passando o teu processo com Deus, mas que ela precisava passar e você estava respeitando esse tempo de quando ia acontecer, um momento que ia acontecer, porque ela ficou um bom tempo, né? Ela passou um momento muito difícil. Foram um bom tempo. E eu pensava assim, ó... tinha aquela crise de o que eu faço para resolver? O que eu faço? Eu brigo, eu falo, eu prego, mas eu entendia, falava, não, tem coisa que é Deus que vai fazer, tem coisa que eu só preciso estar aqui do lado dela, né? Então, tinha vez, por exemplo, assim, ó, se ela me falasse, ó, eu não tô bem, eu tô cansado, alguma coisa, não tinha problema nenhum. Eu até falo pra ela, né? Às vezes ela brinca e fala assim, você me levou, às vezes, pro culto, obrigado. Então, se eu percebi que, tipo assim, ó, ela tava cansada, física ou emocionalmente, ou não tava bem, ou era alguma situação, por exemplo, era um culto de Dia das Mães, eu sabia que ia ser muito ruim, se ela me pedia pra ficar em casa, eu falava, ó, vou ficar em casa, era tranquilo, não... Mas quando eu percebi que, tipo assim, ela não tá querendo ir porque é por conta disso, é como se fosse uma revolta, eu falava, não, vamos, nem que seja pra me acompanhar. Aquela coisa que você disse, né? Tipo, Deus, eu só peço que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor nos prometeu, que não nos abandone. Mas aí a gente começa a abandonar Deus, né? Era o que tipo, eu falava, isso não. Isso. Isso não pode acontecer. Vamos não vou te obrigar a você estar no ministério, fazer coisas que você não quer, respeito muito isso, mas eu senti que eu tinha que estar ali como um suporte ali firme. Mas teve também um lado de que eu me tranquei um pouco da minha dor para cuidar dela,
né? Por um lado foi bom, mas eu tive mais reflexos daquele sofrimento 1 ano depois. Entendi. Né? Que fui... Tipo, você teve que se fazer forte ali por ela naquele momento. Isso, no mas momento... havia áreas da tua vida que precisavam também ser resolvidas. Como eu disse, eu também teria que ter minha hora, tipo assim, face a face com Deus, de Deus. E teve até um período que depois que eu fui saber que não estava fazendo bem para ela, porque eu evitava chorar perto dela, né? Então, raramente ela me via chorando, né? Nos primeiros dias, não, você nem consegue, né? Mas foi passando alguns meses, alguns dias, eu evitava. Eu achava que eu estava ajudando ela, né? Até que um dia ela ia na psicóloga, a psicóloga me chamou lá também, né? Era até a Juliana, pastora aqui. E a Juliana me mostrou esse lado. Ele falou assim, ó, quando você não chora, não expressa, a mensagem que você está passando para ela é que você não sentiu nada, que, né? E naquele momento... E ela me fez uma pergunta. Ela falou assim, ó, por que você não chora perto dela? E eu meio que já ia responder, não é por nada, não... Mas na hora, parece que Deus falou assim, tem alguma coisa aí. Aí eu fui lembrar lá da minha infância, eu tive que curar coisas... A pergunta foi muito mais profunda. Isso. É aquela coisa, né? Às vezes eu tô conversando com alguém, tô atendendo, e eu faço uma pergunta, a pessoa vem com aquela coisa prática, né? Isso. Mas não é, é muito mais profundo. O que ela estava te perguntando era algo muito profundo, né? Ela já estava olhando, acompanhando a Jéssica, e o que ela te pergunta é algo muito profundo. Isso. E nesse momento... eu vi toda a minha história passando e buscou lá atrás algo que eu nem me lembrava muito, mas que estava ali. E que eu percebi que isso era um trauma que eu tinha lá de trás, mas você tinha um bloqueio emocional contigo? Isso, que me afetava em várias áreas, não só essa. Quando os meus pais se separaram, né, eu tinha 5 anos, era bem novo, mas no dia que eles brigaram e se separaram, eu não lembro de tudo assim, mas eu lembro que eles estavam lá em casa, tinha alguns amigos dele, como se fosse um churrasco assim e tal, à noite, e eu tava chorando por alguma coisa que eu queria, criança assim, né, chorando por alguma coisa, e meu pai já tava bêbado, minha mãe sempre falou, o problema dele maior era a bebida, né, minha mãe brigava por conta da bebida, mas ele não era um cara com ela assim, agressivo, ele era um cara super responsável, mas a bebida tava destruindo o casamento deles, né? E como ele me viu chorando, ele me pegou e falou, eu vou sair com ele. Queria me colocar na bicicleta para sair pra rua à noite. E minha mãe não deixou, os dois começaram a discutir. Ele bêbado. E ele foi para agredir ela. Meu irmão mais velho, né, não era filho dele, foi intervir ali, acabou agredindo ele. Não lembro todos os detalhes, mas ele catou um facão. Você lembra de tudo isso? Lembro disso, eu lembro. A gente fala lá foião, aqui não sei, fala um facão de cortador de cana, e foi para agredir o meu irmão, né? Porque meu irmão que estava ali agredindo. E minha mãe entrou na frente, acabou quebrando o braço dela. Nossa. Aí eles se separaram mesmo. Ali foi ponto final. Isso. Então, eu carregava essa culpa. Né? Depois, mais velho, eu até fui entender que, tipo assim, o casamento deles já estavam se acabando. Nossa, é bem profundo mesmo, né? Tipo, você é uma criança... Isso. Então, por conta da situação que levou... por você fazer parte, né? Porque, tipo, você não tinha culpa de nada. Isso. Mas para você gerou um peso muito grande. Quando ela me perguntou lá, na hora, meio que Deus foi me mostrando. Falou, já direcionou, já. Isso. Então, eu percebi que... aí eu consegui claramente identificar isso, que eu não chorava na frente dela e nem na frente das pessoas, porque meu subconsciente era assim, ó, se eu expor a minha fraqueza aqui, que eu não tô bem, se eu chorar, vou fazer mal para alguém. Sim. Né? Vai acontecer alguma coisa ruim. Que é o que aconteceu com a tua família lá atrás. Isso. Então, né? Então, naquele momento ali, Deus começou a curar tanto de lá de trás, né? Até eu me expressar mais para ela, para as pessoas. Né? Eu vi que era algo que eu precisava de cura ali mesmo. Então, a partir daquele momento, eu consegui me expressar mais para ela, foi mais tranquilo, assim. E aí até veio que ela... Passou um tempo, ela engravidou de novo e teve um aborto espontâneo, né? No comecinho da gestação. E no dia que ela teve o aborto espontâneo, ela começou a ter sangramento, a gente foi pro médico, né? E a médica falou, não tá normal. Só que ele já foi aumentando muito o sangramento e já constatou que já estava perdendo. Eu lembro quando a gente recebeu a notícia... a gente estava no hospital aqui de Brodowski mesmo, e o Xande chegou lá, né? E quando contou para ele tudo, eu chorei muito. Acho que foi a vez que eu mais chorei, assim, ele até meio que assustou,
Mas, naquele momento, eu tava chorando tudo que eu precisava ter chorado, desde a Bela, desde... Tava dentro de você ali, Isso. né? E eu percebi que ali, naquele momento, Deus já estava me curando, porque eu não tava preocupado assim, a Jéssica vai me ver chorando, o pessoal, o Xande que tá aqui. Então, Deus precisou. E aquilo que eu falei lá atrás, né? Tem coisas que a gente vai ter que um momento resolver com Deus, né? Então, eu percebi que mágoas que eu tinha, tanto do meu pai quanto da minha mãe, era em Deus que eu ia ser curado, né? Esse episódio da nossa vida tão difícil, Deus que ia trazer a cura, Deus que ia restaurar, né? E assim, ó, para quem passa por sofrimento, nem tudo a gente tem respostas, né? E a gente carrega as marcas, né? A saudade a gente vive até hoje. O pensamento de... A saudade, assim, é diferente de talvez alguém que teve um filho, criou por um tempo e perdeu, ou um pai, uma mãe, né? Quando você perde, porque você tem a saudade daquilo que você viveu, tudo. A gente era uma saudade da imaginação daquilo que a gente viveria, né? Como que seria, era a primeira filha, tudo. Mas em todos os detalhes a gente foi vendo... Né, o cuidado de Deus, pessoas que foram aproximando, foram cuidando. Eu acho bacana você estar contando a tua parte, né, da história. Eu lembro que mexeu muito comigo, né? Eu lembro de duas situações aqui fazendo podcast, né, que mexeu. Geralmente foram essas coisas. Eu lembro também de uma outra situação, de uma outra pessoa que esteve aqui também, que contou e mexeu muito comigo. Depois eu recebi muita mensagem de pessoas falando, né, a questão de... como é que... Eu acho importante vocês falarem. Porque, tipo assim, foi uma situação que vocês passaram e cresceram em cima da situação, né? Vocês venceram isso. Vocês hoje têm autoridade para pregar e isso soa com autoridade no coração das pessoas. Ela ter a coragem de falar que ela revoltou contra Deus, né? E expor isso, você falar da tua parte. Acho que isso é muito bacana, porque de repente tem gente que tá nos assistindo e passou por algo parecido. De repente não é uma perca, mas é um trauma ou algo do tipo. E a pessoa tem esse mesmo pensamento e isso ajuda muito a pessoa se resolver e ter uma resposta daquilo que ela está buscando, né? Por isso que eu acho interessante você sempre tá trazendo, sempre tá perguntando. Eu sempre vou perguntando, vou especulando para as pessoas poderem falar sobre isso. O que te atrai a respeito de ministério? Eu tenho servido ali no La Scala, né? A gente está junto com o Xande ali, com os outros pastores pastoreando. E o louvor... me atraiu, não desde o comecinho, foi meio que no meio da caminhada, eu fui me envolvendo com o louvor, mas é o estar com as pessoas, né? Tanto seja servindo através do louvor, servindo de qualquer outra maneira, eu tenho prazer nisso, de servir, e de estar com gente ali, de estar conversando, cuidando, ensinando. Você nunca pensou gravar? Gravar? Não. Você tem louvor, essas coisas? Eu tenho alguns, mas assim, é bem íntimo mesmo. Teve um que eu até um dia gravei assim, no celular, compartilhei com algumas pessoas, mas tem alguns que é meio que mais íntimo assim mesmo. Mas tem hora que eu até penso, falo, vamos ver. Deixar um desafio para você aí, ó. Verdade. É um desafio, né, Eric? Vamos brincadeira? O Eric até já me perguntou, já mandou mensagem, se tiver alguma coisa, mas vamos ver. Pega uma letra que você tem, né? Que o Espírito Santo ali te inspirou ali, e vamos fazer. Acho que é bacana essa parte. Gente. Questão de sonho, você tem sonho que você pretende realizar? Específico, eu não sou um cara de Pode ser tanto assim, material quanto ministerial, viu? Mas assim, a gente tem os sonhos de conhecer alguns lugares, né? De viajar, uma viagem para o exterior, algumas coisas assim. Mas eu não sou de sonhos assim, sabe? De tipo assim, meu sonho é isso. Eu vou fazer que nem a psicólogo agora. E por quê? E por quê? Mas assim, o meu grande sonho desde criança era ter uma família. Né? Tipo, eu sempre pensava assim, eu quero um dia ter minha família, ter minha esposa, isso é legal. Sabe por que é legal você falar sobre isso? Eu também passei por algo muito parecido na minha família. Já peguei o divórcio da minha mãe, assim, já estava ficando de maior, mas as minhas irmãs passaram mais novas, sentiram tudo isso. Eu sei como é que é complicado essas questões. Até porque eu não conheço meu pai biológico, fui criado por um padrasto, e ter aquela coisa de perder, tipo, eu não tinha, agora eu tenho, e de repente eu estou perdendo de novo, foi muito difícil para mim. E eu lembro que eu sempre tentei dar uma resposta em cima disso. Eu falei, não, eu vou ter uma família. É muito parecido o que você está falando da tua vida comigo também.
também. Não, eu vou ter uma família, eu vou dar certo, minha família vai servir ao Senhor, eu quero buscar e tal. E eu acho que isso é interessante, né? Você falar. O meu sonho também sempre foi ter uma família. Eu acho que isso era prioridade minha, era dar uma resposta em cima de tudo aquilo que eu senti, mas não dar uma resposta de tipo, eu preciso fazer. Era vencer mesmo na vida. Tipo, eu posso ser diferente em Deus, eu posso crescer, ter uma família saudável, né? Com harmonia, com alegria. E isso é minha maior felicidade hoje. Acho que isso o dinheiro não pode comprar, né? Isso. E acho que desde pequeno era o meu grande sonho, era isso, sabe? Ter uma esposa, ter uma família e dar certo, né? Porque o casamento dos meus pais não deram certo. A maior parte da minha família, meus tios e tias eram divorciados. Até muitos que a gente achava que era um bom casamento, você vai crescendo, você vai entendendo algumas coisas, você vê que não era aquilo, né? Então, eu sempre tive esse sonho. Quando eu me converti também, era a coisa que eu mais orava. Deus, eu quero um dia uma esposa, minha família, meus filhos. E hoje um sonho, assim, como vai evoluindo, é ver meu filho, o João, hoje crescido, a gente, né, ter conseguido educar. Tá com 2 aninhos. 2 aninhos. Eu tô 2 aninhos. E como que Deus faz as coisas, né? Só voltando um pouquinho, quando a gente foi ter o João, você perguntou aquela hora, a gente falou assim, ó, a gente dessa vez, né, cuidou de toda a gestação, a gente vai pagar uma cesárea, vai, né, ser tudo diferente. A gente programou, guardou o dinheiro, estava tudo certo, falado com o médico. Quando foi chegando o período da Jéssica ter, um dia ela começou a passar mal, você lembra? E aí a gente buscou esse médico que ia fazer tudo, ele falou assim, eu não posso atender vocês hoje, vai lá para a maternidade e para fazer alguns exames. E era a mesma maternidade que a gente perdeu, né? A gente até passou aqui na igreja, vocês oraram, a gente conversou tudo. E a gente falou, vamos lá, porque de repente é só fazer um exame. Quando a gente foi, a gente estava descendo para Ribeirão, né? Eu lembro que meio que Deus foi falando comigo. E se eu decidir que vocês vão ter o João lá? Eu falei, Deus, não é possível que vai... E eu lembro que eu perguntei pra Jéssica, falei, e se Deus decidir que você vai ter o João lá? Ela falou, eu não quero tudo, aquela pressão. Ela falou assim, mas se eu chegar lá e falar que já vão fazer uma cesárea, por mim tudo bem. Mas eu não queria ter ali não, tal. Mas Deus meio que já estava avisando. Quando a gente chegou lá, ela internou e estava até um quadro meio complicado de pré-eclâmpsia. O tratamento que a gente teve, não sei se provavelmente pelo histórico, né? Mas eu acredito que Deus também foi preparando muita coisa. Foi muito diferente. Parecia que a gente estava num convênio médico, né? Dos profissionais, dos médicos. Eu achei bonito isso aí, de como que o cuidado de Deus, né? Deus, ela fala assim que Deus fez ela passar por tudo aquilo onde gerou dor nela. Isso. E até palavras, só que de uma maneira diferente agora, né? E até palavras que ela tinha liberado ali de maldição, né? Contra a vida dela, contra Deus. Ali ela teve que se consertar. E a gente foi lá, teve o João, correu tudo bem. Ela falou que as pessoas davam atenção, vinham até ela. Foi muito diferente, sabe? E é interessante, né? Porque não tem como fugir do... Quando a gente fala para Deus, Deus, estou aqui, trabalha na minha vida, você está aí, então você vai passar pelo processo que eu vou colocar, e é o que você precisa, né? Ela teve que passar pelo mesmo lugar, né? Para gerar cura nela, né? Isso. Então, gera cura em vocês também, né? Você também, porque você pensa assim, ó. Porque tinha aquele sentimento de tipo assim, ó, eu vou deixar minha esposa entrar aqui, né? Eu tenho que, né? Mas, ao mesmo tempo, meio que Deus foi descansando meu coração, falando, eu estou no controle, mas vem aquele pensamento se acontecer tudo de novo, mas, graças a Deus, cuidado de Deus em todos os detalhes e deu tudo certo. Você falou sobre os sonhos, tem mais algum? Não, acho que é isso, ver o João crescendo, ver pessoas que estão perto da gente também, vivendo os seus processos e Deus abençoando. É isso. Você crê no avivamento? Creio, pastor. Creio como muito. Você crê? Quando eu olho para a palavra, né, lá Joel 2, tem a promessa do derramamento do Espírito Santo. Em Atos 2, a gente vê o cumprimento. E eu sempre lia, entendia, tipo assim, ó, se cumpriu ali Atos 2. Mas um tempo para cá eu tenho estudado, entendido, né, e buscado, e ouvindo o que Deus está fazendo, eu entendo que ali não é o cumprimento terminou ali, né? Acredito que começou ali. Tanto que ele diz assim, ó, que aquilo aconteceria antes que viesse o dia do Senhor. Então, eu acredito que a gente vai viver, não sei se nós, a nossa geração, mas talvez os nossos filhos, mas haverá um maior avivamento que eu acho interessante, você entrou num ponto interessante. Eu também via dessa forma, né? Como a profecia e o cumprimento, né?
E aí depois você vai se envolvendo, vai pegando aquela sede pelo mover de Deus, mover do Espírito, derramado do Espírito. E eu lembro que o Espírito Santo me levou até a Rua Azusa. E é muito parecido, né? Até as experiências que eles veem, que as pessoas relatam. Isso. E Deus mostrou para mim que ali, por exemplo, só me mostrou um exemplo, né? É claro que houve outros avivamentos, né? Que marcaram também as histórias. Mas e Deus me mostrou ali, falou assim, ó, aqui também foi, né? Mas também não acabou, não terminou, né? Isso, tem algo maior para vir, né? E gerou algo dentro de mim, essa busca por esse algo maior, porque, tipo, eu sei que é o Espírito Santo que vai produzir tudo isso. Mas é aquela coisa, aquela sede de buscar mais e se entregar mais na presença de Deus para poder viver isso, né? Eu tô compartilhando porque quando você falou, eu lembrei também. Então, eu creio muito nisso, que a gente vai... E mesmo que esse avivamento maior, pleno, não aconteça nos nossos dias, eu acredito que os nossos filhos... Mas que a gente vai viver muita coisa que a gente não imaginou. E assim, quando a gente vai estudar os avivamentos, aquilo que Deus fez, e sempre há a promessa de que viria algo mais, né? De que viria algo maior, de que William Seymour, né? Lá de Azusa, ele profetiza que 100 anos depois viria algo maior. Eu acredito que a gente está debaixo dessa palavra aí, daquilo que Deus vai fazer. E eu também percebo, eu tenho um cuidado de assim, ó, eu creio que a gente também não pode chamar tudo de avivamento para a gente não se contentar com o raso aqui, né? Tipo assim, Deus derrama uma gota, a gente, né, já... Sendo que muitas vezes Deus quer fazer muito mais. Mas eu acredito que a gente já tem visto centelhas disso, né? Nos cultos, nos eventos que tem... a gente vê coisas de outras nações que está acontecendo, outras cidades. Eu gosto também de estar acompanhando várias coisas assim pela internet. A gente vê que Deus tem despertado um povo para clamar e falar. Eu creio que o avivamento é o Espírito Santo que gera, mas nós devemos buscar. Né? Eu creio que essa parceria da nossa busca, da nossa disposição com o derramar de Deus. Né? Então, ter percebido, parece que aonde a gente vai, alguém está falando de avivamento, alguma coisa, as pessoas estão, né, sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas estão parece que a gente já está alinhado ali, né? Isso, os momentos, por exemplo, falar ali do La Scala, ali onde a gente está, os momentos de culto têm sido momentos da presença de Deus. Forte, né? E assim, ó, independente de quem está ministrando louvor, ministrando a palavra, até brinco com o Xande, que tem sido muito bom ministrar o louvor ali, porque você não precisa forçar nada. Você vai cantando... Parece que o céu está vendo. Isso, e assim, ó, a minha preocupação é apenas buscar, assim, no sentido de adorar a Deus, e a igreja corresponde, você não precisa... O Xande ontem chegou a mandar alguns vídeos, né, pra gente, e o que me chamou a atenção foram, tipo, às vezes as pessoas olham, né, e acabam criticando muito, falam, muito barulho, muito isso, muito aquilo outro, muita coisa não. Mas quando você vê as crianças sendo aquebrantadas, né, e sendo batizadas no Espírito Santo, você fala, cara, como é que... não é algo que, tipo... Você não induz uma criança... cata assim, vai lá e faz isso, faz igual, né? A pessoa, de repente, de uma idade maior, ela pode fazer esse tipo de coisa. Mas quando você vê uma criança sendo aquebrantada e crianças sendo tocadas... e se rasgando na presença de Deus, e ajoelhada, chorando, e orando em língua, cara, isso mexe muito comigo. O meu pastor, agora eu tô bem. O meu pastor falou algo para mim que mexeu muito comigo. Ele falou que ele presenciou, eu não estava aqui, eu acredito que você também não, né? Mas uma etapa aqui do ministério, onde a igreja tinha 300 membros, e passou a ter, eu acho que mais de 1.000, 1.200, eu não lembro certinho a quantidade de pessoas. Mas que foi assim, ó, você é algo muito grande. Não é uma questão do dobro, né? É algo muito considerável. 300 membros para algo assim, para mais de 1.000 pessoas, que eu não vou citar certinho, não lembro certinho quanto que é, mas sei que é mais de 1.000 pessoas. E eles falam que, na época, eles chegaram até tirar o dízimo como algo profético, porque eles tinham 10% da cidade cadastradas em células no programa. Então, foi uma explosão muito grande. E esses dias, a gente estava sentado na mesa, conversando sobre isso, a questão de... os jovens, hoje, a busca deles, a gente participou de um encontro,
que eu falei assim, que eu acho que nunca houve uma harmonia tão grande, porque às vezes tem essas picuinhas, a gente tem que resolver, natural, mas nunca houve algo tão assim, tão encaixado, tão alinhado como é que estava. Os jovens, esses meninos novos que estão chegando da igreja, trabalhando bastante lá dentro, perguntando o tempo inteiro, se dedicando, o mover que foi derramado dentro do encontro. Eu tenho presenciado, por exemplo, crianças. A Cássia veio aqui, fez o último podcast do Derramar, junto com o Gustavo, né, pastor Gustavo. O Derramar que está sendo feito através das crianças. E ele falou algo para mim, meu pastor, que mexeu muito comigo. Ele falou assim, eu vivi essa fase, eu vi como começou. E ele falou assim, o que eu estou vendo agora, também repito, é muito parecido com o que eu vi lá atrás. Isso mexe muito comigo. Porque é uma coisa assim, é algo que eu tenho buscado em Deus, né? Essa questão de buscar, se entregar cada vez mais para viver isso. E ele disse o seguinte, ele falou, eu tenho a convicção, eu vi como começou e eu sei que começou algo. Porque você vê, por exemplo, hoje os jovens lendo a palavra de Deus, você vê hoje os jovens jejuando, e é difícil pegar esses jovens ali, né? Porque eu sei que é algo que você faz o jejum através de uma direção do Espírito Santo, mas você vê eles assim o tempo inteiro jejuando, buscando vidas, por amor mesmo a vidas, né? Clamando, né? Por vidas. E isso tem me despertado, tem mexido muito comigo, essa questão, né? Ele falou algo, ele falou, eu presenciei e eu vi como começou. Ele falou, e eu sei que começou algo, tá vindo algo maior, e isso mexeu muito comigo. E tem sido isso mesmo, né? Você falou das crianças, até assistiu o podcast na casa, e no último culto aconteceu bem isso, né? Geralmente eu estou ali ministrando, eu tenho o hábito de fechar os olhos, né? Tudo. E às vezes você fica dando alguns comandos para a igreja, né? Porque tem aquele irmão que jejuou, que está buscando, mas tem aquela pessoa que está visitando, aquele que teve um dia cheio de problema. Então, você, né, tem todo tipo de pessoa ali no culto, mas tem sido um período assim que você não precisa fazer muito isso, né? Só você ir mesmo e Deus flui, a igreja... E eu lembro que eu estava assim com os olhos fechados, tocando, adorando, e eu até brinquei com o chat e falei assim, tem vezes que está estendendo um pouco o louvor, né? Meio da semana, vamos tentar dar uma encurtada. E quando eu abri meus olhos, várias pessoas de joelho e crianças, né, se prostrando ali, outros pessoal orando e Deus derramando. E assim, por exemplo, uma criança, um filho de um crente, de um líder, né? Por exemplo, suas filhas, ela vai ver você orando, ela vai, então, de certa forma, vai despertar. Sim. Mas a maioria dos que estavam ali são crianças que os pais não estão na igreja, né? Que não tem, tipo, um convívio cristão, dos pais serem evangélicos. Isso, então não é crianças, ou que está já num tempo na igreja, está sendo discipulada. Então, tipo assim, só Deus poderia ter conduzido aquele momento mesmo. Eu lembro de um Quebrantados também, na hora que eu lembro de uma menininha... E ela, a forma que ela buscava, com os braços assim, orava e clamava. Eu lembro que eu preguei lá e tinha crianças. E isso aí eu também não esqueço. Na hora que eu me retirei, que na hora da oração ali, eu tava suado, né? E eu me retirei assim, tava tendo louvor, e eu fui para um cantinho na cadeira, eu abaixei a cabeça e fui pegar um lenço e tô limpando o rosto aqui, né? Me enxugando. Na hora que eu levantei a cabeça, tinha 4 crianças na minha frente. E elas falavam assim, tio, a gente quer mais. Derrama mais sobre nós, né? Cara, aquilo mexeu muito comigo. A fome que eu sei, assim, que existe algo poderoso vindo através das crianças. Eu acredito, por exemplo, até o pastor Mateus, né, Escandioso, o trabalho que ele está tendo no projeto com música, as crianças que estão vindo na música, Deus está preparando uma geração que vai vir mais capaz, mais aperfeiçoada, mais cheia do poder do Espírito Santo. E o mais gostoso é que a gente vai presenciar tudo isso, a gente vai ver tudo isso. Né? Eu me lembro uma vez, quando a gente pensou em ter filhos, né, na primeira vez, a gente tinha um medo, assim, falava assim... A gente sempre falava assim, o mundo está muito difícil. Né? Até que um dia uma pessoa falou assim pra gente, mas você está pensando no mundo ou pensando em Deus? Porque o mundo... a gente escuta muito isso. Aí aquilo ali mudou meu coração. E a Bíblia até fala, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a gente vê que o mundo está em decadência.
né? Hoje é muito mais desafio para uma criança, para um jovem, né? A internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, né? Várias situações que têm piorado, mas eu creio que as respostas de Deus também têm aumentado, Sim. né? Então, por mais que há muita coisa difícil, Deus tem derramado a sua graça, né? Então, a gente tem visto nas crianças, nos jovens. Ali também tem vindo uma galera, alguns jovens que não eram da igreja, que têm ido ali, e de repente aparece no culto, e não é nem um culto de jovens, né? A gente não tem nem tanta conforto para oferecer, mas... E não só ali, essa semana eu estava vendo lá de Cajuru, né? Sempre acompanho, tem muito carinho pela igreja de lá, sou muito grato pelo pastor Carlinhos, a família dele, pelo Glauber, porque foram pessoas que caminhou, que me conduziu no comecinho ali, né? E as crianças adorando, o menininho assim, cantando. E você percebia que não era só, tipo, tô cantando uma musiquinha. Ele tava com os olhos fechados, quase que tremendo, se expressando. E eu creio que Deus tá fazendo algo muito sobrenatural, né? Todos os lugares têm experimentado algo assim. Né? Ô, Jonas, eu queria te agradecer pela tua presença, você estar aqui compartilhando um pouquinho. Gosto de trazer as pessoas aqui para conhecer esse outro lado. Você mesmo falou que acompanha, né? Conhecer o outro lado, saber quem é a pessoa de fato e tal. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa, você olhar para essa câmera e deixar. Quando a gente olha para a vida das pessoas, cada um vai carregar uma dor, um momento difícil. O que eu queria deixar é isso. Sabe, independente se você está hoje no meio de uma tempestade, não deixe de confiar em Deus, né? Existem as tempestades da desobediência. Então, nesse momento, a gente precisa se arrepender, voltar atrás, se reconciliar com Deus. Mas existem as tempestades também da obediência, né? Jesus mandou os discípulos atravessar o mar e eles se depararam com uma tempestade, né? Deus não livrou eles de passar pela tempestade, mas Jesus foi até eles e guardou eles. Né? Em outro momento que Jesus parecia que estava dormindo ali no barco, né? Eles clamaram e Jesus resolveu a situação. Até depois diz para eles, a fé de vocês precisa crescer, né? Uma fé pequena, mas Deus, ele cuida de nós. Né? Eu lembro que no momento mais difícil, um dia o pastor Carlinhos foi lá na minha casa, saiu lá de Cajuru, veio visitar a gente, deu uma oferta pra gente. Ele falou, eu não tô aqui, eu não tenho como arrancar essa dor. Mas Deus não brinca com o sentimento de ninguém. E aquilo marcou a gente. Então, dependente do momento que você está passando, permaneça no Senhor. Né? Continue, porque a obra que ele começou, ele ainda não terminou. Amém. E no fim vai dar tudo certo. Ô, Jonas, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, pastor. Irmãos, vou encerrar por essa aqui, ó. Irmãos, se você acompanhou o podcast até agora, é muito importante. Se você não deixou o teu like, deixa o like aí no vídeo. Compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Joga nos teus grupos de família. Deixa um comentário aí, que isso é muito importante para o engajamento do canal. Que Deus abençoe a tua vida. E até a próxima, em nome de Jesus Cristo.